Amados, a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, eu vim compartilhar com você a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Esse é o texto que nós queremos compartilhar e fazer exposição. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Imagina você que ao começar a criar os meus filhos e ter o dever, a obrigação, o compromisso de guiá-los, instruir, mostrar o caminho, mostrar o que é certo, o que é errado. Essa é a obrigação dos pais. Então, eu orando ao Senhor, pedindo sabedoria para criar os meus filhos, e Deus me deu a instrução de, quando meu filho errar, eu não punir. Até porque às vezes a criança, na maioria das vezes a criança não sabe que errou. Tá formando caráter, não sabe o que é certo, o que é errado. E muitos têm a infelicidade de descobrir o que é certo, o que é o errado, tomando uma surra, pancadas dos pais. Então, Deus me deu sabedoria para... O filho errou a primeira vez. Nem sabe que errou. Então eu chamo, sento, converso. Você errou. Isso que você fez está errado. Por isso e por isso. Não me faça de novo, porque na próxima vez que fizer, vai ter correção. E a correção que eu apliquei muito nos meus filhos, agora estão praticamente todos criados. Só tem um de 10 anos, está fazendo 11 anos. É o Salmo 119, vai copiar o Salmo 119. E é uma correção magnífica. Assim, porque melhora a caligrafia e o conhecimento bíblico também. É muito bom. E agora nós estamos num texto que o apóstolo Paulo está dizendo assim. Esse texto, ele está narrando algumas narrativas que aconteceu com o povo de Israel, dizendo que isso que aconteceu é para nos servir de exemplo para que não incorramos nos mesmos erros. Porque agora nós já sabemos, estamos grandinhos, já sabemos o que é certo e o que é errado. E todo pecado tem uma justa retribuição, uma punição. Então nosso Pai deixou para nós todas essas instruções e ele começa: não quero que ignore os fatos. Fatos. Não é conto de carochinha, é história. Aconteceu, fatos verídicos. Aconteceu com nossos irmãos no passado, está escrito para que nós tomamos como exemplo. Então vamos discorrer de 1 a 13. Não quero que ignore o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem. A nuvem, eles
todos passaram pelo mar. A nuvem, a coluna de nuvem, o mar, foram batizados pelo mar, foram para o deserto. E o deserto é a escola de Deus. Todos comeram da mesmo alimento espiritual. Versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Corpo espalhado no deserto. Foram morrendo. Então o apóstolo Paulo, ao falar que os seus corpos foram espalhados no deserto, então nós vamos trazer os motivos, as causas, para que nós não incorramos no mesmo erro, na mesma transgressão. E quais foram as transgressões? Quais foram os atos errônicos? Então nós vamos discorrer isso aqui. Nós vamos ao Êxodo 32. O que aconteceu no Êxodo 32? O bezerro de ouro. Fizeram o bezerro de ouro. Só que Deus se irou. O que Deus falou com Moisés? Eu não vou mais com vocês. Eu não vou mais. Êxodo 33, depois desse episódio do bezerro de ouro, 33:2. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, hetitas, ferezeus, aveus, jebuseus. Não vou mais com vocês. Motivo pelos quais Deus não ia. Pelo qual Deus não ia. Qual o motivo? Qual é a razão? Por que Deus não vai? E ele vai explicar. Ele vai explicar por que ele não vai. Êxodo 33:5. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés tirasse os israelitas. Vocês são um povo obstinado. Se fosse com vocês, ainda por um só momento, eu os destruiria. Se Deus fosse com eles, ele os destruiria. Eles eram um povo obstinado. Ou seja, pecam consciente. É o pecado consciente que é a transgressão. Eles tinham consciência que estavam pecando, mas continuavam. O que isso acende um alerta para nós sermos obstinados? O que acende? O que acende? Nós sabemos que mentir é pecado. Falar mal dos outros é pecado. Fazer fofoca é pecado. Mas gera dopamina, gera prazer. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Gera dopamina, dá prazer e nós continuamos pecando. A Bíblia diz não e nós, decidimos pecar. Continuar. A mensagem de João, o precursor do Senhor Jesus,
que veio preparar o caminho, que é um caminho diferente. Arrependei-vos e convertei-vos. Nós temos que se converter das nossas maldades e ações. Então, acende um alerta para nós esse texto, para que nós não incorramos nesse mesmo erro de ser obstinado. Eu que defino o que é pecado, não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Isso é ser obstinado. Era assim que era esse povo de Israel, que somos nós. Nós não somos melhores do que eles, nem pior. Aí eles fazem uma aliança, choram, fazem um concerto com Deus e queimam os ídolos, fazem uma aliança e vida que segue. Deus tá bom Moisés, tá bom. Morre uma parte deles, uma praga, e vida que segue. Então nós vamos para Números 13. O que aconteceu em Números 13? Qual é a sequência da história? Os 12 espias vão espiar a terra. Quando voltam, eles conversam só com a liderança e vão para suas tendas, e nas suas tendas começam a infamarem a terra, a falarem mal da terra, a colocar medo, pavor no povo. A incredulidade é aflorada de uma maneira terrível. E começa as murmurações. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Era só para falar o bem, animar o povo, incentivar. Mas a gente se tende a escolher o mal, a parte ruim das pessoas para falar, porque gera prazer, gera dopamina instantânea. Falar o bem, nem tanto, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então eles vão colocar medo, espanto, pavor no povo. Um relatório negativo acerca da terra. A terra devora os que vivem nela. E vimos lá gigantes, homens invencíveis. Certamente eles falaram, é impossível, sem chance. Isso depois de tudo que Deus já havia feito, as 10 pragas, o mar se abriu, chuva de enxofre, enfim. E algumas guerras que Deus já havia dado para eles. Eles infamam a terra. Eles venceram o Egito, que era uma potência na época, mas
Eles olham para as circunstâncias e não para Deus. Esse é um perigo, um sinal para nós. Deus está lá em cima dizendo: olhai para mim. Números 14, 2. Todos os israelitas se queixaram de Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Quem dera. Pediram a morte. Você já pediu a morte? É errado. Nós temos alguns homens na Bíblia que pediram a morte. Mas no versículo 14, versículo 11, o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim? A incredulidade é um problema. Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eles pediram o Senhor a morte. Aí, olha só o que Deus diz, 14, 28. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei a vocês exatamente o que vocês me pediram. Números 14, 28. Farei exatamente o que vocês me pediram, eu vou fazer. O que eles pediram? A morte. Você já pediu a morte? Errado? Não, na Bíblia, Moisés, Elias, Jó, Jonas pediu a morte. Por incredulidade, não. Pelas circunstâncias, sim. Pelas circunstâncias. Tem um hino do pastor Manuel Pereira. Se eu enfraquecer, a minha fé falhar, não deixe eu aqui viver. O medo de pecar contra Deus leva o homem a pedir a morte. É melhor estar nos teus braços do que pecar. Mas o caso deles foi incredulidade. É como um ateu que olha e pergunta: onde está Deus? Cadê Deus? Incredulidade. Se tu existe, por quê? Por quê que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo? Por que que eu estou nesse deserto? Isso aborrece o Senhor. Jó perguntou várias vezes: por quê? Por quê? E a resposta foi silêncio. Silêncio de Deus. Deus deu para Jó o silêncio. A Bíblia diz: de que reclama o homem na face da terra? De seus próprios pecados. O homem reclama dos seus próprios pecados. A Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem fé, tem em ti mesmo. Pode se espelhar no seu pastor, no profeta.
mas encostar não. Tenha tua própria fé. Creia no Senhor. Não se apoie no homem, porque ele cai. Por mais que você ache que está firme, o homem cai. E você cai junto. Isso ficou como exemplo para nós não incorrermos nesses mesmos erros. Então eles pediram a morte. Aí Deus continuou. Números 14, 29. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento. Nenhum de vocês entrarão na terra. Sentença foi lavrada. Levantei minha mão e jurei que daria essa terra, mas vocês não vão entrar nela. Vocês pediram a morte, então vocês vão morrer nesse deserto. É isso que vocês querem? Por que essa casa não cai na minha cabeça? Por que eu não morro? Porque se frustrou, decepcionou com o homem, não com Deus. Aí, só que a vida está na mão de Deus. É Ele que dá, é Ele que dá e é Ele que tira, é Ele que toma. E Ele pode tomar a hora que Ele quiser. É dele. Do Senhor é a terra, é o céu e a terra e sua plenitude, tudo que está sobre a terra. É do Senhor. Então vossos cadáveres cairão no deserto. Então eles começam a chorar. Erramos, pecamos, ai. O que será de nós agora, Moisés? Aí o que acontece? O que acontece? Esse quadro acontece porque agora eles querem ir para a terra. É o caminho de 40 dias. Só que não vão mais. Eles não vão mais. Deus falou não vão mais. Dá meia volta e toma o caminho do Mar Vermelho. Aí eles choram e eles querem dar sequência, eles querem seguir o caminho e sobem a montanha. Moisés, não, nós vamos para a guerra. Senhor é misericordioso. Esse é outro pecado, pecado de presunção, querer abusar da misericórdia, da bondade de Deus. Então nós vamos, e vamos, porque Deus está conosco, Deus nos perdoa, Deus. E Deus não vai. A ordem é dar meia volta. Isso abre o sinal de alerta para nós. Olha o que Paulo está falando. Quantas pessoas escolhem o seu próprio caminho, desvia do caminho do Senhor, depois quer ir e não vai. A gente vê tantas pessoas voltarem para a igreja e falar, vou voltar, e não consegue. Até pedem perdão na igreja, chora, mas não consegue voltar porque escolheram o seu próprio caminho. Sair é conosco, mas voltar é só com Deus. Nós temos pessoas há mais de 30 anos desviados do caminho do Senhor.
Porque escolheram o seu próprio caminho, o caminho da murmuração, o caminho da incredulidade. Deus fala, é assim, não, eu quero assado. E vai. Então, nós vemos esse quadro na igreja. Não consegue voltar, não volta. Para voltar é só com o Senhor. E se voltar, que muitos saem, jamais voltarão, morrerão no deserto. Olha o alerta que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. Versículo 6, Paulo continua, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobiçamos as coisas más, como eles fizeram. Aí está escrito, não ameis o mundo, não vos amoldeis a este mundo. Chegando as vaquinhas. Aqui tem aquela onça amarela. Mas, ó, tá chegando as vaquinhas. Vão passando. Não ameis, não vos amoldeis ao mundo. Não se tome a forma do mundo. E o apóstolo Paulo continua. Não sejam idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para folgar. E então ele vai para Êxodo 32. O bezerro de ouro. Ele volta lá no bezerro de ouro. Volta no bezerro de ouro, onde eles sentaram para comer e beber. O problema ali não está em comer e beber. Comer e beber, todos nós sentamos, comemos e bebemos. Aí tem outro ponto, e para folgar. Folgar. Esse é um perigo que o apóstolo Paulo, ele trabalha muito esse ponto, que é a ociosidade. Está à toa, desocupado. Ah, pastor, mas eles estavam no deserto, não tinham o que fazer? Tinha. Porque o apóstolo Paulo, preso na cadeia, ele escreveu todas essas cartas para nós. E quando ele evangelizou toda a guarda metropolitana, os soldados que eram amarrados, acorrentados com ele, ele evangelizou a todos. Porque cada dia era 1 ou 2, se não me falha a memória. Que seja 1 ou 2, ele evangelizou toda a guarda de Nero, do Império. E quando ele estava no corredor da morte, ele disse, traz os meus pergaminhos. Traz os meus pergaminhos. Ele não queria ficar ocioso. Porque é um ponto que ele bateu muito, é um ponto muito perigoso. Diz o ditado, mente vazia, oficina de Satanás. Nós temos que buscar ocupações. Temos que estar ocupado. E o povo ficou ocioso. Ficou ocioso. Folgado. Isso é um perigo muito grande. A ociosidade.
Cuidado com a ociosidade. Olha, isso ficou escrito para nos servir de exemplo. Comer é um perigo também. Tem gente que come, estão comendo, pecando, com luxúria. Come por prazer. Só come por prazer. Tem que ser gostoso, cheiroso, saboroso. O que é luxúria? É aquilo que você faz só por prazer. E o apóstolo Paulo diz que nós temos que comer e beber para a glória de Deus. Tem pessoas que é só mudar a alimentação, fazer uma realimentação, começar a comer para nutrir. Isso vai curar. Nós estamos passivos de uma grande idolatria, que é a substituição. Estamos substituindo o que Deus nos deu, o que nasce na terra, pelo que é industrializado, feito pela indústria da doença. E a Bíblia diz: o tolo passa e sofre as consequências. O pai da medicina diz: seja a tua comida, a tua saúde, a tua... e vice-versa. O nosso intestino é nosso segundo cérebro. Ele precisa ser cuidado. Só que a ociosidade tem nos levado a comer, ao prazer, à luxúria. Tem gente que fica o dia todo, come. E sentaram a comer e a beber. Não podemos substituir. Enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com o vinho que a contenda. A nossa alegria não pode ser a do vinho e nem do álcool. Nossa alegria é do alto, é do Espírito Santo. Eles sentaram a comer e beber, certamente, não sei se no deserto tinha uva, mas para eles tomar as atitudes que tomaram, não sei. Sentaram-se a comer e beber e folgar. Perigo da ociosidade. As aplicações que eu fiz aqui da comida não tem muito a ver, mas é importante. Porque a comida está levando hoje muitos de nós ao estresse. Mexe com a nossa mente, com pessoas estressadas, depressivas, e não parece, mas é problema alimentar. Precisamos cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. O apóstolo Paulo continua, versículo 8: não pratiquemos imoralidade sexual como alguns deles fizeram. Um só dia morreram 23.000. Famoso texto em número 25, onde eles se prostituíram com os moabitas, a famosa festinha. Cuidado com as festinhas.
Salomão diz assim: fica longe dos comelões e beberrões. Cuidado com as festinhas. Salomão diz em Provérbios 7: jovem tolo e a mulher alheia. Ociosidade. Cuidado. Ficar andando à toa. Cuidado com as festinhas que são promovidas. É onde a alegria, o prazer da carne. Jesus diz: quer me seguir? Negue-se, pois, a si mesmo. Foge da aparência do mal. Cuidado com a imoralidade sexual. Outro dia, alguém estava comentando sobre os jovens que estão pedindo nudes para as meninas mandarem fotos nuas para ele. Estavam condenando os homens, mas se eles pedem é porque do outro lado tem uma mais sem vergonha do que eles, desculpa a expressão, é a menina que está lá do outro lado e dá. E a falta de atenção do pai e da mãe, que deixam a menina. Minha privacidade. Aí acontecem essas coisas. Cuidado, jovem, com a pornografia. Pornografia é imoralidade sexual. Pornografia é como o Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. E desse abismo, nós vemos muitos jovens saindo da igreja para o homossexualismo. Mulheres, moças saindo da igreja para o lesbianismo. Lésbica. Eu não preciso falar isso certo também. Porque a pornografia é um abismo, e lá desse abismo saiu o espírito do homossexualismo, do lesbianismo. Deixa pra lá. Um abismo chama outro abismo. Cuidado com a imoralidade sexual. Morreram 23 mil. Continua morrendo por causa da imoralidade sexual. E a moderna de hoje é mandar nudes. Homens, mulheres. E Deus está vendo tudo isso. Cuidado. O sinal de alerta para nós. 10:9. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. O apóstolo Paulo está voltando lá na serpente de bronze, estendida. A serpente que foi estendida. Êxodo 17, 7. Chamou aquele lugar Massá. Tampouco devemos pôr Cristo à prova. E primeiro nós vamos lá. Nós vamos voltar lá no Êxodo 17, 7. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas contenderam com o Senhor e puseram a prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Quando Moisés feriu a rocha. Moisés cirou, colocou Cristo à prova, feriu a rocha.
está o Senhor entre nós ou não? É uma dúvida, incredulidade? As circunstâncias e a presença de Deus, nada a ver. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para as circunstâncias e vamos afundar igual Pedro ia afundando quando ele olhou para a onda do mar. Aí tem esses dois textos. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. Números 21, 5. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos tiraste do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, já estamos fartos desse comida miserável. E aí, você tem sido grato pelo pão ou tem murmurado, reclamado? Vamos para o versículo 10. Além disso, não murmurem, porque alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. A murmuração atrai o destruidor. Atrai, ele vem. O que é murmurar? Vamos simplificar. Murmurar é reclamar, resmungar ou queixar-se de forma baixa, escondida, demonstrando descontentamento, falta de fé, espírito de rebeldia contra Deus. Você tem reclamado? O homem reclama dos seus próprios pecados. Filipenses 2,14. Façam tudo sem murmuração, sem discussões. Tudo que você tiver que fazer, faça sem reclamar, sem discutir, sem resmungar. Porque o seu líder, vamos ver o texto aqui, ó. Moisés disse: ainda o Senhor dará carne a vocês, carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas murmurações contra ele. Contra ele. Quem somos nós se vocês não estão se queixando de nós, mas do Senhor? Números 21, 7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos, falamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ore pedindo ao Senhor. Aquele episódio da serpente. Com cuidado. Olha o alerta que o apóstolo Paulo está acendendo aqui. Cuidado. Quando você reclamar do seu líder. A Bíblia diz que toda autoridade que há nessa terra foi constituído por Deus. Para nós nos submetermos às autoridades com toda a sujeição. Cuidado com o que você fala do seu líder, do seu marido, você filho e filha do seu pai. Cuidado com o que você fala do seu governo. Isso aconteceu para nos servir como exemplo.
Ah, mas o governo não presta. Deus que colocou ele lá. Toda autoridade é constituída por Deus. Queira eu queira, queira eu não queira. Diz a palavra do Senhor. E toda alma deve se submeter. E ver você está vivendo lá em Israel, na época do profeta Jeremias. Submetei-vos ao jugo do rei de Babilônia. É que? Essa era a ordem de Deus. Não submeteram. Seja o governo, toda autoridade é constituída por Deus. Então toda autoridade que está sobre a nossa vida, nós não devemos, não podemos. Então não pode reclamar, não. Murmurar. Murmurar é reclamar. Isso ficou escrito para nós como exemplo. Eu preciso assumir a minha culpa, os meus erros. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, de que reclama o homem na terra? Dos seus próprios pecados. E a Bíblia diz mais, para nós sermos irrepreensíveis, de maneira que ninguém tenha o que falar de nós. Temos que ter cuidado. Êxodo 12. A murmuração atrai o destruidor. Alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. O que diz em Êxodo 12? Êxodo 12, o destruidor passou de madrugada e matou todo o primogênito dos homens e dos animais. O destruidor. Certamente os egípcios, Faraó, falou contra Deus. Quem é o Senhor? Quem é Deus? Falou muita bobagem. Números 16:49, foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Lembra? Corá, Datã e Abirão, murmuradores. Quem Moisés pensa que é? Se levantaram não contra Moisés, mas contra o Senhor. A terra abriu a boca e os devorou. E o destruidor estava lá. Morreram daquela praga. Além dos que haviam morrido. Mas que praga foi essa? Não foi que a terra abriu a boca. Não. Essa praga aqui agora, eu lembrei-me, foi quando Moisés, depois no outro dia, a terra abriu a boca, a congregação sucumbiu, foram engolidos pela terra. Eles foram acusar Moisés de ter matado o povo do Senhor. E o destruidor passou. Cuidado com o seu líder. Deixa ele acertar as contas com Deus. Se ele errar, o problema é dele com Deus. Pode alertar? Pode. Tem alguma coisa pegando? Chama ele, mas falar dele é um perigo.
Às vezes você pensa que está mexendo com a mulher é um perigo, porque ela é muita emoção, então é um perigo. Ela achar que está brigando com o marido e está falando contra Deus. É um perigo. Cuidado com a liderança. A terra abriu a boca. Foram 14.700. Não, terra abriu a boca não. O destruidor veio e não sei de que forma ele mandou uma praga que matou 14.700. 2 Samuel 24, 15. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens. Davi viu o anjo destruidor lá com a espada desembainhada, destruindo. 2 Reis 19, 35. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou cerca de 185.000 no acampamento dos sírios, dos assírios. Destruidor. A murmuração, ela atrai o destruidor. O apóstolo Paulo está trazendo essa advertência para nós. Versículo 11. Paulo continua. Essas coisas aconteceram a ele como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Versículo 12. Assim, aquele que considera estar de pé, cuida-se para que não caia. O Senhor conhece quando é fraqueza nossa, quando é sem vergonhice, quando é iniquidade, pecado consciente. Então está de pé, cuida, vigia. Por isso que a Bíblia manda vigiar antes de orar. Depois que, se não vigiar, não adianta nem orar. Existe um pecado terrível, que é o pecado de presunção, que eu já falei, que é querer abusar da misericórdia de Deus. Ainda Satanás vem com aquela tática lá do Éden. Deus sabe que você é fraco, Deus sabe que não dá, e vai. É o pecado de presunção, querer abusar da misericórdia de Deus. Cuidado com a velha tática do deserto. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis 5, 3. Cuidado com a velha tática do Éden. Ela continua. Deus sabe que não dá para você, Deus sabe que você não pode. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar pelo fogo, pela água, pela provação, pela tribulação, pela tentação. Posso. Isso foi escrito para nos servir de alerta. E fechando aqui o versículo 13. Não, olha só o que Paulo fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Eu não vou ser tentado além das minhas forças. Para pecar basta achar que é fraco demais para resistir e que é forte demais para encarar. O equilíbrio. Equilíbrio
Entre a razão e a emoção, Deus no centro. Nosso cérebro tem dois lados, razão e emoção. E Deus tem que estar no centro, fazendo esse equilíbrio. Então não virá tentação maior do que as nossas forças. A vitória da igreja já está garantida. Se eu não chegar lá na frente, morrer no deserto, a culpa não é de Deus, é minha. É minha. O homem não pode acusar Deus de nada. Não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Aí. Além de não vir tentação maior que as nossas forças, Deus vai providenciar o escape para a gente escapar. Cuidado com o pecado consciente. Cuidado. O apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus ele foi tentado de todas as formas. Todas as formas. Todas as formas. Nós estudamos Mateus 4, semana passada, as tentações fisiológicas, tentação do poder, as tentações de Satanás, e seguiu. Uma tentação terrível que Jesus sofreu quando quiseram fazê-lo rei sobre Israel. Ele fugiu. E você está aí não é para ser rei. Não é para competir com o seu líder, é para servir. Estão querendo te fazer rei e você não foge. Uma das maiores tentações do homem são os bajuladores. Quiseram fazer Jesus rei e ele fugiu, correu. Você está aí doido para ser rei. Cuidado, cuidado. Outra tentação foi que Satanás perguntou: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E quando ele estava no alto da cruz, ressoou essa mesma tentação. Se tu és o filho de Deus, desce daí. Salva, tchê, e a nós também. E a resposta foi silêncio. Se tu és. Há poucos dias um irmão cedeu à tentação de Satanás. E isso ficou caro para ele. Falta de discernimento. A gente vê quando é a pessoa que está falando e quando é Satanás falando na boca dele. Um parente dele falou: você não é homem. A tática é mais ou menos a mesma. Se tu és, você não é. Você não é homem, você não é homem, você não é homem. Foi falando. Ele foi provar que é homem. E o parente dele foi parar no hospital. Porque ele esmurrou, bateu, perdeu essa guerra.
Você não é homem, você não é capaz. Tentações. Amados, aquele abraço. Deus te abençoe. Até o próximo. A próxima mensagem. Nos segue aí nas redes sociais, no YouTube, Pregador do Mato. Se inscreva lá, dá o seu joinha, ativa o sininho. Nós estamos no Insta, no Facebook, enfim. Que Deus te abençoe, aquele abraço. Compartilhe essa mensagem para os nossos irmãos e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.